Boa tarde, vamos fazer uma nova apresentação do assunto do Google Data Studio, quem é esse Pokémon, conforme podem ver na brincadeirinha na tela aí, para quebrar um gelo. Essa é a imagem, né, do nosso símbolo da ferramenta, do Google Data Studio. Mas antes de começar a falar mais dele, eu vou falar um pouco sobre análise de dados. Os registros já mostram que a análise de dados ajudam as pessoas há centenas de anos e provavelmente milhares de anos antes já se utilizava isso. Mas os registros citam que, por exemplo, em 1662, o autor Enomura fala sobre John Grant, que apresenta um trabalho para encontrar padrões que explicassem as causas da peste bubônica, ou a peste negra, que matou aproximadamente 1/3 da população europeia, 75 milhões de pessoas no século XIV. Schober e Cooker, eles são autores também que citam a Matthew Fontaine Murray, que publica sua grande obra, The Physical Geography of the Sea, que demarcava rotas marítimas mais favoráveis para a navegação. Foi um dos trabalhos pioneiros em extrair dados de um material que ninguém achava que tinha valor. E isso mostra um pouco também do que a gente está falando aqui, em relação, às vezes, você começar a brincar com os dados, brincar com informações, com anotações e tentar tirar algum resultado muito significativo dali. Também temos aqui o caso de 1890, que foi feito um censo nos Estados Unidos, que na verdade o censo ocorreu em 1880 e levou 7 anos para ser concluído. Então, um maluco lá, Herman Hollerith, ele criou uma máquina de tabulação capaz de processar sistemicamente dados gravados em cartões perfurados. E graças a essa criação, o censo de 1890 terminou em apenas 18 meses. Em 1944, Freeman Ryder, bibliotecário da Universidade de Wisconsin, publica The Scholar and the Future of the Research Library, que ele faz umas estimativas que as bibliotecas universitárias americanas estavam dobrando de tamanho a cada 16 anos. Ele especulou que a biblioteca de Yale teria, em 2040, aproximadamente 200 milhões de volumes. Davenport, a empresa de transportes UPS, cria um grupo de analytics visando analisar seus dados para entender melhor seu negócio, isso já em 1954. Bem, nós somos da empresa de processamento de dados e a gente sabe que antiga, né, Cepromat, né, empresa de tecnologia, a gente sabe o valor de se trabalhar os dados, e essa ferramenta é uma possibilidade para isso. E aí aqui eu trago uma reflexão, né, do que valem as ações sem resultados. Ações devem gerar resultados que são avaliados por meio de indicadores de desempenho nas perspectivas econômico-financeira, socioambiental, relativas a clientes, mercados, pessoas, da força de trabalho e processo. Como o próprio nome nos induz a concluir, um indicador é uma métrica que indica algo útil, relevante e que ajuda na tomada de decisões. E este é um ponto importante. Um indicador precisa ser útil para ajudar a entender se a empresa está caminhando no sentido de atingir um objetivo maior. Então aqui eu trouxe uma reflexão sobre a questão de você dar visão sobre os dados, gerar indicadores, e pontuo que não é só fazer estatísticas e cálculos e gerar observações quaisquer sobre os números. É muito interessante às vezes você tentar gerar visão em relação ao objetivo.
a um foco, a perspectiva que merece observação, digamos assim. Então vamos lá. A ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês, que é uma grande mão na roda para isso, é o Google Data Studio. Segundo o Google, as informações dos relatórios no Google Data Studio derivam de uma ou mais fontes de dados. Com a ferramenta de fonte de dados, fica fácil se conectar a uma grande variedade de informações sem a programação. Isso que a gente vai ver, que realmente ele oferece vários conectores e você tem uma diversidade muito grande de opções de geração de gráficos e alternativas para facilitar esse trabalho de desenvolver um dashboard de uma forma bem amigável. Problemas para se resolver: a apresentação de dados por meio de gráficos e tabelas altamente configuráveis, necessidade de se conectar a várias fontes de dados. Como eu disse, você também pode puxar informação de diversas origens. Até me foi perguntado depois em relação à questão do Oracle. Para MySQL e Postgres, ele tem um conector gratuito. Para o Oracle, ele tem conector também, só que, se não me engano, chama-se Analytic Canvas e é um conector pago. Mas acho que mais para frente tem uma imagem que mostra melhor isso. Aqui é uma tendência das ferramentas da Google, é que a gente pode fazer tudo de forma colaborativa. Então, até essa parte de você criar um dashboard, você pode compartilhar. Até vou mostrar um que chegamos a um resultado assim, onde eu gerei mais a parte dos números, os gráficos, e a parte de design, a parte mais, digamos assim, artística, que eu não sou muito bom, eu tive um pouco de ajuda e a gente ia trabalhando ao mesmo tempo. Vou mostrar mais para frente para vocês. Além disso, né, de você compartilhar os insights, porque você pode compartilhar a visão, né? Você também pode compartilhar a geração dos relatórios. Então eu posso tornar público facilmente o que eu gerei ali, e até estávamos testando a possibilidade de você incorporar o dashboard em outros sistemas, em outras aplicações. E isso é possível porque você ativa lá a incorporação, podendo fazer por HTML, um iframe, ou então ou então ele te dá a URL para, por exemplo, o Google Sites e outros sistemas que têm essa possibilidade de incorporação mais amigável, que você só passa a URL. O nosso exemplo, ele foi feito em cima de monitoramento de parcerias. A gente tinha essa cara aqui inicialmente, de uma planilha que diz pra gente como que está a conversa com empresas interessadas em fazer parcerias. E nisso foi gerado esse dashboardzinho inicialmente de exemplo. Depois eu vou mostrar que virou outras coisas um pouquinho mais trabalhadas, que tem aqui um gráfico de barras mostrando a quantidade por status. Temos aqui um gráfico de pizza para a gente ter uma noção de proporcionalidade em relação ao gráfico de pizza. E aqui as fases, e também as fases. Bem, não vou explicar muito aqui, que não é o objetivo, mas mostrar um pouco como é fácil gerar algumas visões sobre os dados aqui. É claro que isso aqui não resolve todos os seus problemas de transformação dos dados, isso é uma outra questão. O processo de limpeza dos dados, transformação, é uma questão que precisa ser, estudada e trabalhada. Com o tempo a gente vai melhorando. Mas para coisas simples, coisas pequenas, como eu vou mostrar aqui, é bem legal usar essa ferramenta. É bem ágil. Então você vai clicar em um novo relatório, você vai ver essa telinha aqui de design, onde você já lembra
como se fosse a edição de um documento. A diferença aqui é que você vai se conectar a uma base de dados, uma fonte de dados, melhor dizendo. Lá embaixo, no canto inferior direito, tem o botão criar nova fonte de dados. Eu marquei aqui para vocês. Você clicando nela, vai aparecer para você os diversos conectores. No nosso caso aqui, como eu mostrei antes, a gente fez a conexão em cima de uma planilha do Google. Mas como eu estava explicando para vocês, existem outras possibilidades. Você pode conectar na primeira opção ali, upload de arquivo, num CSV. Você pode se conectar a informações da nuvem do Google. Você pode se conectar num MySQL, como eu havia citado antes, num Postgres, nas informações do Google Ads, né, em relação a informações de marketing, YouTube e outros. No caso, selecionei, a gente vai usar das planilhas do Google, mas aqui eu trouxe também uns outros conectores. E esse do canto inferior esquerdo é o Analytic Canvas, que eu estava levantando como sendo uma opção para a conexão com o Oracle, certo? Voltando para o nosso exemplo, eu cliquei lá em planilhas do Google e aí você vai até a planilha. Na conta que você está logada, vai listar as planilhas do Google que você tem, né, na sua conta, compartilhadas com você, ou que você mesmo é o dono da planilha. Você vai clicar na planilha e vai escolher a página da planilha. Um detalhe é que você pode usar ou não a primeira linha como cabeçalho. Então isso vai significar o nome das colunas, caso você deixe marcado. Clica em conectar, lá no canto que eu marquei de vermelho, e você tem a visão inicial das colunas que ele pôde observar nessa conexão com a fonte de dados. Aqui a gente já dá para ele informações sobre o tipo de dado que vai ser trabalhado nessas colunas. Além do tipo de dado, você já pode deixar pré-configurado o tipo de agregação padrão para essa coluna. Isso significa que você tendo uma métrica, um número lá, um valor, um contador, um indicador, né, que seja a métrica que você tem no seu relatório lá na sua planilha, você pode configurar aqui se quando você for consolidar em relação a essa métrica vai ser uma soma, se vai ser uma média, se vai ser o máximo, se vai ser o mínimo e outras, e se não me engano acho que tem outras configurações também. Você clica em adicionar ao relatório, adicionou o relatório, você passa a ter esse ambiente de design do seu relatório para poder fazer a sua brincadeira, o seu primeiro contato, né, com esses dashboards. Eu já vou mostrar direto para vocês aqui que como é fácil fazer um gráfico simples. Eu cliquei ali em adicionar um gráfico, ele já mostra várias miniaturas de visões sobre os dados. No caso aqui eu vou utilizar o da pizza, um gráfico em barras e um totalizador. No caso, como a planilha que eu mostrei para vocês é praticamente só textos, não tem métricas realmente definidas para aqueles textos. Eu não sei se acredito que vocês não lembram lá da planilha, mas não tem números ali para a gente fazer cálculos. Eu vou ter que gerar uma métrica em cima dessas anotações. No caso, eu cliquei ali em métricas, já que a métrica ficou inválida, mandei criar um campo e mandei contar, dei um count parceiro, mandei aplicar. Além disso, eu tive que alterar as dimensões para utilizar o agrupamento da contagem pelo status. E no caso aqui eu classifiquei pelo status, mas eu poderia classificar também pela contagem, e aí as barras maiores ficariam
em cima no caso de decrescente, ou lá embaixo no caso de decrescente, no caso de crescente, desculpa. Então, gerei esse gráfico rapidamente aqui, fazendo essa alteração. Fiz esse mesmo processo aqui para configurar um gráfico de pizza em relação às fases. Nesse de barra eu usei o status, nesse de pizza eu coloquei as fases. Além disso, aqui eu criei um contador em relação às linhas do relatório. Deu 77 linhas preenchidas sobre parceiros. E aí eu resolvi mostrar aqui que também existe a opção de você colocar filtros. Então eu queria só as fases que estão em formalização de parceria. Aí eu fui lá e mandei incluir quando a fase é igual à formalização de parceria. Mandei salvar. O totalizador já fica filtrado conforme o seu desejo. Bem, é uma ferramenta que possibilita você criar algo como isso. Então, fica aí a sugestão de uma solução. E vou mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre o que a gente criou esses tempos agora. Obrigado, né? Esse é o fim da apresentação padrão. Mas eu vou aproveitar para mostrar o que a gente criou também nesses tempos agora para o setor de inovação. Aqui foi um outro exemplo que eu acho bem legal de falar, que a gente tem um formulário em que as pessoas avaliam as parcerias e as ideias, são dados notas. Aí a gente tem um critério lá, faz uma média, tudo mais. Eu transformei os dados aqui conforme as respostas dos participantes. E esse relatório aqui é gerado através do Google Data Studio, que já é um relatório em cima das reuniões para avaliar as parcerias. E você pode selecionar a parceria, a visão sobre os dados conforme a reunião que foi respondida no formulário. É um exemplo também de uma coisa que dá para ser feita. Então aqui você ainda usa mais coisa, né? Nesse caso a gente usou o formulário do Google para coletar os dados. A gente pegou a planilha, transformou, fez os cálculos que precisava e aí apresentou através do Google Data Studio. É uma opção. Nesse caso aqui a gente fez uma outra coisa. A gente pegou aquela planilha de parceria, criou mais planilhas. Tem planilhas aqui em relação às ideias, os eventos que foram feitos e os colaboradores que já participaram dos eventos. E aí, em cima desse maior volume de informações, a gente criou uma outra visão sobre os dados. A gente chamou de resultados da UGEM, MTI Labs, MTI Lab. E aí a gente usou esse modelo aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, em que eu simplesmente fui aproveitando os objetos que já existiam no modelo e mudando a fonte de dados para poder ficar com essa cara mais agradável, porque, como eu disse, eu não sou muito bom na parte de design. Mas aí também trocamos alguns íconezinhos e a pessoa trabalhou junto comigo aqui, a Sayuri até me ajudou nisso aqui, também me ajudou pensando em tipos de gráficos e quais as informações seria legal apresentar. E a gente fez um dashboardzinho para o setor que dá uma visão interessante sobre os dados que a gente tem coletado. Só para encerrar, então, eu vou abrir aqui os modelos. Aqui é a galeria de modelos, onde você pode aproveitar os modelos de relatórios do Google Data Studio. No caso, para esse caso da UGEM aqui que eu estou mostrando para vocês, ideias, parcerias e eventos, foi aproveitado em relação a um exemplo que a Google fez da TV AD em relação aos Jogos Olímpicos de 2016. Bem, é isso. Espero que tenham gostado.
Espero que seja proveitoso para vocês e quem quiser brincar, procure diretamente no Google, que é mais fácil. Você entra no Google, escreve Data Studio, você vai encontrar facilmente o link aqui, o link para você começar a trabalhar no Google Data Studio. É isso. Falou, até mais.